Amém? Lucas capítulo 9, versículo 28. Vamos continuar a leitura desse capítulo do Evangelho de Lucas. Cerca de 8 dias, depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. A roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus, e eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa. Depois de o ter maltratado, pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele dizia aos seus discípulos: Prestem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso e lhes foi encoberto para que não o compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Glória a Deus. Ontem nós vimos que o Senhor Jesus se revela através do chamado para pregar o Evangelho do Reino de Deus na vida dos discípulos, dando a eles poder, dando a eles autoridade. E nós vimos também que Jesus multiplicou pães, alimentando uma grande multidão. E dando continuidade à leitura de Lucas 9, percebemos no versículo 28, Jesus chamando 3 discípulos para uma intimidade maior. Jesus tinha 12 apóstolos. Jesus tinha mais inúmeros discípulos, muitas pessoas que andavam mais perto dele. Nós vimos mulheres que serviam a ele com seus bens. Muitas vezes a multidão se reunia para poder ouvi-lo, mas amado, Jesus chamava 3 para uma intimidade mais profunda. Sabe, Deus, ele não tem filhos prediletos, mas ele nos chama para a intimidade mais profunda. Nós devemos entender isso, é uma decisão nossa, é uma escolha nossa buscar mais a intimidade do Senhor. Como no Salmo 25, o Senhor nos diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais o Senhor vai revelar a sua aliança. Quando crescemos em temor, crescemos em sede, fome pela presença de Deus, nós vamos experimentando essa intimidade. E amado, intimidade com Deus vem através de oração. Versículo 28, diz o texto: depois de 8 dias que Jesus tinha proferido as palavras anteriores, ele levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus chamou 3 para orar de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais objetiva. E o texto diz no versículo 29, que enquanto ele orava, ele foi transfigurado diante dos discípulos. Enquanto nós oramos, o Senhor nos renova.
Enquanto nós oramos, o Senhor nos fortalece. Enquanto nós oramos, a glória de Deus vai sendo renovada sobre nós. É certo que aqui nesse texto, a glória que envolveu o nosso Senhor Jesus foi visível. E é isso que muita gente acaba entrando em crise. Muitas pessoas, elas oram, elas louvam o Senhor, e elas não veem algo acontecendo no momento que ela está orando. Às vezes tem pessoas que estão orando, buscando a Deus, querendo sentir algo, querendo ouvir algo. Mas, amado, todas as vezes que nós oramos em nome de Jesus, crendo nele, a glória de Deus está sendo renovada sobre nós. As nossas forças estão sendo renovadas. Nós estamos experimentando mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. O Senhor Jesus falou: mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós precisamos aprender a orar pela fé. Nós precisamos aprender a orar e expressar todo o nosso amor, a nossa devoção, mesmo quando não estamos sentindo, mesmo quando não estamos vendo coisa alguma, e às vezes estamos orando, e aparentemente o que estamos pedindo ao Senhor está ficando mais distante. Continue orando, porque a glória de Deus se renova enquanto oramos, enquanto lemos a sua palavra, enquanto louvamos ao Senhor. Nós somos fortalecidos. O Senhor Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 15, para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Enquanto você ouve a palavra, ela te limpa. Enquanto você ora, você está experimentando a graça de Deus. E o texto diz, amado, versículo 29, que a aparência do rosto de Jesus se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. O que acontece na transfiguração, essa experiência que Jesus teve com esses três dos seus discípulos mais próximos, é que o nosso Senhor Jesus, que se fez homem, que se esvaziou para habitar entre nós como homem, nesse momento ele revela um pouco da sua glória. Os discípulos ficam perplexos, porque os discípulos caminhavam com Jesus todo o tempo, eles comiam com Jesus, eles dormiam perto de Jesus, e amados, eles viam que Jesus era homem, 100% homem, apesar de ver nele a unção de Deus, a glória de Deus através dos milagres, através do poder de Deus, das palavras de Deus que saíam dele. Mas aqui, Jesus, de algum momento, Jesus, por um propósito de Deus, ele como se revelasse um pouco mais de que ele é Deus, e que a glória de Deus está sobre ele. Os discípulos ficam perplexos. O texto nos dá conta no versículo 30, que 2 homens falavam com ele, e ali eles têm uma visão glorificada de Moisés e Elias, representando a lei em Moisés e os profetas em Elias, mostrando que a lei e os profetas apontam para Jesus, falam de Jesus, toda a Bíblia é sobre Jesus, e nós vivemos para a glória do Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. É essa experiência do monte da transfiguração. E aí no versículo número 31 nos dá conta que eles conversavam acerca da morte de Jesus que ele estava para cumprir. Que coisa maravilhosa! Toda experiência de intimidade real com Deus vai nos levar a olhar para a cruz, a olhar para o sacrifício de Jesus, a glorificá-lo, a compreender que a morte dele foi em nosso lugar, que a morte dele nos libertou, que a morte dele nos salvou, que a morte dele nos santifica. Amado, eles falavam sobre a morte de Jesus, que a morte de Jesus não foi acidental, foi a agenda de Deus, propósito de Deus. Jesus veio para morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver agora reconciliados com o Pai, perdoados, restaurados. Isso precisa sair do campo apenas da nossa razão. Isso precisa entrar como revelação em nós. A morte de Jesus, olhar para a cruz, deveria todos os dias nos comover, nos apaixonar mais por Ele. Olhar para a cruz deveria nos aproximar dessa intimidade com Ele. Intimidade real com Deus nos leva a reconhecer e a discernir a morte expiatória de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Versículo 32 diz que Pedro e os seus companheiros estavam caindo de sono, mas estavam se conservando acordados, e viram a glória de Jesus, e os 2 homens que estavam com ele. Sabe, amado, é muito interessante que em alguns momentos na Bíblia, quando Jesus chama os discípulos para orar, havia sono,
como lá na transfiguração. Quantas vezes nós queremos intimidade com Deus, mas nós estamos sonolentos, nós estamos distraídos, nós estamos sobrecarregados, muito ocupados, e a gente está apático diante da oração, estamos desanimados diante da oração, estamos sonolentos espiritualmente falando. Amados, se tem algo que nós precisamos buscar no Senhor todos os dias, é esse despertar do Espírito Santo para orarmos mais. Não é orar apenas quando estamos numa luta, numa dificuldade. Jesus aqui simplesmente chamou os discípulos para um tempo de maior intimidade. O maior propósito das nossas orações não podem ser as respostas, mas a intimidade, estar com Ele, contemplá-lo, glorificá-lo, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é incomparável. Mas os discípulos estavam como sonolentos, e de repente eles acordam, e quando no versículo 33 diz que quando começaram a se afastar de Jesus, Pedro diz: bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Que ousadia equivocada de Pedro. Quando Pedro viu que eles estavam no monte, e a glória de Deus encheu aquele lugar, ao invés dele simplesmente adorar, simplesmente se prostrar, simplesmente esperar ver o que Jesus ia falar, Pedro dá uma ideia, no meio de uma reunião cheia da glória. Nós somos muito cheios de ideias. Pedro diz: vamos construir 3 tendas. Pedro queria habitar no lugar onde a experiência com Deus aconteceu. Ele queria reter aquela experiência com Deus, e achando que agora era viver somente ali. Ele não sabia o que estava falando. Ele estava esquecendo que tinha uma multidão lá embaixo precisando ser liberta, ser curada. Amado, toda a experiência com Deus que Ele nos concede é para que nós possamos ser bênção, testemunhar de Jesus, levar a sua palavra para outros, edificar a outros, tocar a outros. Mas ele estava ali querendo de alguma forma permanecer naquele lugar. Aparentemente parece uma ideia super interessante. Nós só sabemos que estava equivocado porque Jesus repreendeu ele. Senão nós até oraríamos para Deus nos dar uma experiência dessa, e a gente ia fazer o mesmo. Mas aí o texto nos diz algo muito importante. No versículo número 34, enquanto ele falava, a nuvem os envolveu, e ficaram com medo, e entraram na nuvem, e veio uma voz, e aí sim a voz do Pai dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Você sabe o que o Pai está dizendo aqui, calando aí a voz de Pedro, que tomou a palavra sem ninguém ter concedido a ele? O Pai de repente fala dizendo: esta experiência, a intimidade que eu dou a vocês, é para que vocês olhem somente para o meu filho, e para que vocês ouçam somente o que o meu filho diz. Toda a experiência com Deus deve nos levar a ouvir Jesus, a ler a palavra, a amar a palavra, a conhecê-lo cada dia mais, ouvindo e se submetendo à sua voz. Há muitas pessoas hoje em busca de experiências emocionais, em busca apenas de experiências físicas que venham às vezes a satisfazer as suas próprias carências emocionais, e elas ficam muito emotivas, almáticas e superficiais. Mas, amado, toda experiência com Deus deve nos levar a uma profunda relação com a palavra. Relacionamento, quando o Pai diz: ele é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E no versículo 36 diz que depois daquela voz, perceberam que somente Jesus estava ali. Eles ficaram calados, e naqueles dias não contaram nada a ninguém. A experiência passa, mas Jesus permanece ao nosso lado. Os momentos onde a gente experimenta às vezes toques de Deus, experiências poderosas, onde o Senhor fala, se revela, amado, esses momentos, eles têm o seu propósito de edificação, para marcar a nossa vida, mas as experiências que muitas vezes tocam a nossa alma, elas passam, e há muitas pessoas que não sabem lidar com isso, mas Jesus permanece conosco. A palavra está ao nosso alcance todos os dias. O nosso relacionamento diário deve ser com o Senhor Jesus e com a sua palavra, e a maior experiência que nós podemos ter com Deus é todos os dias permanecer em Jesus, permanecer na palavra, e que quando Ele quiser de alguma forma nos dar uma experiência com a sua glória, como muitos momentos Ele vai fazer e pode fazer, nós vamos glorificá-lo não pela experiência, nós vamos glorificá-lo por quem Ele é, nós vamos glorificá-lo pela sua palavra que é viva, porque as nossas emoções, elas são inconstantes,
As circunstâncias ao nosso redor, elas mudam, mas o nosso Senhor Jesus prometeu: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que ocorre a partir do versículo 37? No versículo 37 diz: quando eles desceram do monte, tinha uma multidão que veio ao encontro de Jesus. Eles estavam lá, naquela experiência de intimidade gloriosa, mas eles precisavam descer do monte. Há muitas pessoas que elas têm experiências, mas elas não sabem discernir esse momento de descer do monte. E aí, amado, o que eles encontram lá embaixo? Um jovem endemoniado, que os discípulos que estavam lá não conseguiram expulsar aquele demônio. Irmãos, o que chama atenção é que os discípulos sabiam, já tinham visto e já tinham tido a experiência de expulsar demônios, mas eles encontraram um caso onde um jovem estava endemoniado, filho único, e que não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus, no versículo de número 41, nos dá conta do que estava por trás dessa impossibilidade. Jesus fala: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los ou aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Jesus nos mostra algumas razões por que eles não conseguiram expulsar este demônio. Primeiro, ele mostra que aquela geração, ou seja, aquele ambiente ao redor, era um ambiente de incredulidade. Segundo, no Evangelho de Mateus e Marcos, falando sobre esse episódio, Jesus diz que neste caso, esta casta, ou seja, esse tipo de demônio, só sairia com jejum e oração. Ou com oração e jejum, a ordem é essa. Na verdade, o que o Senhor Jesus estava dizendo era que os discípulos não discerniram o tipo de demônio que estava por trás daquela manifestação, e que não no momento, muitas pessoas entendem: eu preciso estar orando e jejuando para expulsar um demônio. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Eles não faziam isso constantemente. O que Jesus disse é que este caso deste demônio, eles necessitavam de terem discernido o tipo, a casta que estava por trás, a situação, a circunstância, e eles só fariam isso se eles estivessem com mais devoção em vida de oração e jejum. Oração e jejum aperfeiçoa o discernimento espiritual. Oração e jejum ajuda a gente a mortificar a nossa carne. Oração e jejum é mandamento bíblico. A Bíblia fala muitas vezes que nós devemos convocar jejuns congregacionais. Jesus jejuou, só isso já seria suficiente para eu e você jejuarmos. Oração e jejum nos ajuda a manter foco, a não se distrair com tantas coisas do dia a dia. Oração e jejum nos ajuda a não nos entregar de maneira dissoluta aos prazeres que tanto a gente busca no alimento. Oração e jejum ajuda a gente a superar alguns níveis, às vezes, de guerra espiritual que nós enfrentamos e não sabemos porque não passamos daquele nível, e às vezes é necessário oração e jejum para guerrear contra alguns níveis de guerra espiritual que se levantam no nosso caminho. E aí Jesus vai e expulsa o demônio. No versículo 42, quando o menino estava se aproximando, o demônio o convulsionou e Jesus repreende o espírito imundo e cura o menino e o entrega ao Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. Todos ficaram maravilhados. E para concluir, do versículo 43 ao 45, o Senhor Jesus volta a falar do tema principal da Bíblia. O tema principal da Bíblia está aí, no versículo de número 44. Prestem bem atenção nas palavras. Está escrito: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. Amado, Jesus volta a falar sobre a crucificação. Os judeus esperavam um Messias e esperam até hoje. Os judeus da geração do Senhor Jesus, como nação, eles rejeitaram o Messias, porque eles esperavam que o Messias fosse um grande líder político, um grande líder militar. Mas Jesus diz: o Filho do Homem será entregue. Nós precisamos discernir isso. Nós precisamos discernir que toda nossa intimidade com Deus, experiência com Deus, deve nos levar a compreender quem Jesus é, a sua obra no Calvário, a sua ressurreição, a sua vinda, a sua eternidade. Ele é o Filho de Deus, o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
nós possamos ter mais intimidade com Ele, que eu e você possamos buscar uma intimidade com Deus, contínua, diária, que nós possamos estar abertos a experiências com Deus que vão nos surpreender, mas que a maior experiência nossa seja uma intimidade diária, decidir todos os dias estar com Ele, buscá-lo e ouvir a sua palavra. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e oramos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a ser estes que vão compreender e discernir quem é Jesus e se relacionar com a tua presença e com a tua palavra. Oramos nessa manhã para que o Senhor esteja nos dando mais discernimento espiritual dos níveis de guerra que nós precisamos superar. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ensine a desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Aumenta o nosso temor, aumenta a nossa sede e fome pela tua presença, aumenta a nossa fome e sede pela tua palavra. Nos ajuda a não viver de experiências apenas sobrenaturais, mas nos ajuda a viver da experiência diária de comunhão com o Senhor, de amor pela tua presença, de amor pela tua palavra, mesmo quando os nossos sentimentos ou as circunstâncias forem contrários, nós continuaremos te adorando, te amando, te buscando, porque o Senhor é digno, porque a tua presença é real e o teu nome, Jesus, deve ser glorificado. Nós queremos te agradecer pela tua palavra dessa manhã, em teu nome, Jesus, e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus.